Um feliz sábado a todos e a todas. Grande alegria estarmos mais uma vez com você através das redes sociais do nosso canal, para que assim nós possamos interagir através da recapitulação da lição da Escola Sabatina. Para nós é um grande privilégio estarmos juntos. E eu gostaria de lhe pedir que você compartilhe o nosso canal, clique aí no sininho para ser notificado das novidades, compartilhe com as pessoas, com seus amigos, com seus parentes, e você e eu, nós seremos abençoados. Vamos neste momento fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus através da oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos juntos com meu amigo, com minha amiga, para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Abençoe-nos neste momento, para que nós possamos compreender aquilo que a palavra tem a nos dizer, tem a nos orientar, para que assim nós possamos entendermos sempre em nossa vida que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos recapitular agora a lição de número 7, que tem como título Adoração no contexto da educação. E o texto para memorizar se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 29. Vamos lá, a leitura do texto? Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O que é importante ao fazermos a leitura desse texto, para que nós possamos contextualizar com aquilo que a lição está nos apresentando, é que a educação é tão central na experiência cristã. A educação cristã deve tratar dessa questão concernente à questão da adoração, para que a adoração seja uma bênção, para que a adoração seja um aprendizado a cada dia, a cada hora, a cada momento da nossa vida. Até porque nós fomos criados e projetados para adorar a Deus. E ao nosso Deus toda honra, toda glória e todo louvor. A pedagogia concernente à adoração deve nos conduzir aos caminhos, aos mecanismos corretos, para que nós possamos chegar do ponto de vista espiritual até o trono da glória do nosso Deus e receber as bênçãos devidas. E nesse contexto, na perspectiva humana, depois do pecado, é importante ressaltar, adorar a criatura e os objetos inanimados no lugar de Deus se tornou uma prática, infelizmente. Mas o que é que nós devemos entender e compreender? Que nós devemos colocar o nosso Criador sobre todas as coisas, em detrimento às questões que ele criou, a obra criada por Deus. E adorar a Deus e não a criatura deve ser o nosso dever, a nossa obrigação. Nós fomos criados por Deus, pelas mãos de Deus. A Bíblia diz que o Senhor fez o homem, soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E para ele que nos criou, a ele sim é que nós devemos prestar a nossa homenagem, prestar a nossa adoração. Vamos agora ao primeiro tópico da lição, que traz como título Todos adoramos alguma coisa. No capítulo 20, versículo 4 e 6 do livro de Êxodo, nos diz o seguinte: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás cultos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja que coisa importante, nós temos aí escrito os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, e no segundo e no terceiro mandamento, primeiro e segundo mandamento, nos traz a demonstração de que toda honra, toda glória, toda a nossa adoração deve ser prestada ao nosso Deus, no sentido de que esses textos nos diz que nós devemos deixar de lado a idolatria. E, portanto, há algo em nós que gera o desejo de adorar, porque nós fomos criados para adorar. Todos adoramos alguma coisa, alguém ou qualquer coisa, né? Mas aquilo que estamos adorando pode interferir na nossa vida, no nosso cotidiano. E, portanto, há uma história na Bíblia que é extremamente importante para que nós possamos conhecer a importância da adoração.
É a história que se encontra no capítulo 3 do livro de Daniel. Nessa história, nós estudamos que 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eram companheiros de Daniel, eles estavam diante de Nabucodonosor, que impôs a adoração a uma estátua, e a imposição de Nabucodonosor para que todas as pessoas pudessem se prostrar diante daquela estátua, sob penalidade de quem não se prostrasse deveria ser colocado numa fornalha de fogo ardente. E então, quando ele convocou todas as pessoas para a adoração àquela estátua que representava Nabucodonosor, o seu reinado em Babilônia, o que aconteceu? Apenas 3 pessoas permaneceram em pé e não demonstraram adoração a Nabucodonosor nem ao seu trono, que foi exatamente Sadraque, Mesaque e Abdenego. E meus queridos, que testemunho grandioso, que testemunho maravilhoso daqueles jovens. E pelo testemunho deles, eles foram jogados na fornalha. E ao serem jogados na fornalha, quando se observou e se percebeu, eles permaneceram vivos. E ali, quando se olhou, não estava só Sadraque, Mesaque e Abdenego. Havia uma outra pessoa. E Nabucodonosor, ele reconheceu que quem estava ali com eles era uma outra pessoa. E semelhante aos deuses, ele falou. Então isso é importante dizer, que quando nós estamos enfrentando a fornalha da vida, quem está ao nosso lado é Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego poderiam muito bem dizer, nós vamos nos ajoelhar, porque o que importa é o nosso coração. Não, pelo contrário. Eles não se ajoelharam, eles demonstraram que o coração deles seria para adorar a Deus. E eles não se prostraram diante de Nabucodonosor, porque para eles a adoração a Deus era mais valiosa do que suas próprias vidas. E nesse sentido eu convoco a você, eu peço a você que não adore a nada, que não procure adoração absolutamente nada nessa vida, não preste honra e louvor para ninguém a não ser o nosso Deus, o nosso Criador e o nosso mantenedor. Porque as outras coisas que existem na natureza, as pessoas que muitas vezes estão procurando adoração, jogador de futebol, cantor, ídolos da televisão, do cinema, essas pessoas geralmente não têm nada a nos oferecer. E assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego, no momento de grande confronto na vida dele, no momento de grande perspectiva na vida dele, no momento em que eles foram pressionados, eles deixaram claro que a adoração a ele só pertencia única e exclusivamente a Deus. Vamos agora à primeira pergunta, para recapitular. Pergunta número 1. O que a história de Daniel 3 nos ensina sobre a importância da verdadeira adoração? Assinale a alternativa correta. Letra A. Vale a pena adorar aquele que é digno de adoração? Letra B. Se houver riscos, a adoração deve ser oferecida parcialmente. Qual a alternativa correta? Vamos lá? Exatamente, a letra A. Vale a pena adorar aquele que é digno de adoração, porque foi assim que entenderam Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles adoraram a Deus, eles reverenciaram a Deus, respeitaram a Deus e não se dobraram à estátua de Nabucodonosor. Segundo tópico, que os transmitissem aos seus filhos. No Salmo capítulo 78, versículo de 1 a 4, vamos ver o que nos diz a Bíblia Sagrada através do salmista. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para que eu tenha a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não nos esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louvores feitos ao Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ao Deus Criador, a Ele que nos criou, o Salmo diz que nós devemos ensinar os grandes feitos do Senhor. E muitas vezes nós queremos nos esconder, negar aquilo que Deus fez, a sua obra criadora, negar os milagres de Deus, negar as bênçãos de Deus. Essa é uma perspectiva negacionista que não deve fazer parte da nossa vida, mas nós devemos ter orgulho ao Deus que nós servimos, ao Deus que nós acreditamos. E nesse sentido, é importante registrar que os salmos do Antigo Testamento acabaram de desempenhar uma função na vida religiosa do povo de Israel, porque didaticamente eles resgatavam a história,
a história da mão poderosa de Deus conduzindo o seu povo no passado. E essa mesma mão poderosa está nos conduzindo no presente. Apesar das lutas, das aflições, das dificuldades, Deus está ao nosso lado. Deus está na nossa companhia. A Bíblia diz: eu, Senhor, teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. No Antigo Testamento, tudo isso era essencial para o modo pelo qual as pessoas adoravam em geral. E essa adoração era importante porque as pessoas passavam a compreender o Deus que atuava na história do seu povo. E nesse sentido, eles sentiam a mão de Deus cobrindo. E quando eles escutavam aquelas histórias grandiosas e maravilhosas, o que é que acontecia com eles? Eles adoravam a Deus com gratidão, com louvor, com devoção, porque Deus conduziu o seu povo, abençoou o seu povo em meio às lutas, às adversidades vivenciadas. E o resgate histórico dos feitos de Deus no passado, isso é muito importante. Foi importante para o povo de Israel no passado e é importante para mim e para você, que o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Rio Jordão, o Deus que transformou as águas amargas de Mara em água doce, o Deus que apaziguou a peste de serpente no deserto, o Deus que mandou carne para o povo no deserto, alimento para o povo como maná, esse mesmo Deus está atuando na minha e na sua história hoje. Acredite em Deus, confie em Deus, mesmo que as lutas e as dificuldades parecem que não vai dar certo em sua vida. Acredite, confie, Deus está ali te conduzindo, Deus está ali te abençoando. Agora vamos à segunda pergunta. Vamos à segunda pergunta. Qual a mensagem essencial do Salmo 78, versículo de 1 a 17? Assinale a alternativa correta. Letra A. Os feitos de Deus e um apelo à geração futura, para que ela não adorasse e servisse fielmente ao Senhor. Letra B. Os feitos de Deus e um apelo à geração futura, para que ela adorasse e servisse fielmente ao Senhor. Letra A ou letra B? Assinale a alternativa correta. Vamos lá? Exatamente, a letra B. Os feitos de Deus e um apelo à geração futura, para que ela adorasse e servisse fielmente ao Deus que conduz o seu povo na história. Vamos agora ao terceiro tópico da lição, em espírito e em verdade. O texto que nós gostaríamos nesse momento de abordar se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja como é maravilhoso esse texto. Ele nos traz mais uma vez a reflexão da pedagogia, não é, que Deus quer nos ensinar para a questão concernente à adoração a Ele. E um dos relatos mais maravilhosos que nós encontramos no Novo Testamento sobre como Cristo ministrou a pessoas arruinadas é o encontro de Jesus com a mulher no poço. E nós já estudamos aqui algumas vezes a história dessa mulher, a história da samaritana. A história dessa mulher é impressionante porque ela era samaritana, Jesus era judeu, não precisava Jesus passar em Samaria. Samaria era um lugar em que nenhum judeu queria passar, nenhum judeu dava importância. Para eles, os samaritanos eram a escória da sociedade, era a negação de Deus. Imagine, além do preconceito contra Samaria, estava ali aquela mulher, e nós sabemos, infelizmente, quanto preconceito ainda não se ajuiza em relação à questão das mulheres. Quanta gente não tem preconceito contra a atuação das mulheres na política, nas atividades profissionais. Tem muita gente ainda que tem esse pensamento negativo, esse pensamento equivocado. Mas Cristo veio para romper as barreiras, termos a percepção exata. E Jesus, quando passou, aquela que era uma samaritana, era uma mulher, era uma prostituta, e o que foi que aconteceu? Jesus ressignificou a vida daquela mulher. Aquela mulher ficou tão alegre, aquela mulher ficou tão feliz que ela foi até a sua cidade, convocou todas as pessoas e ali começava o maior sermão de Jesus. E toda aquela cidade se comoveu com os ensinamentos de Jesus. E como é importante que o texto bíblico ele nos apresenta que os adoradores de Deus, quando eles encontram significado na sua vida, quando eles são ressignificados como a samaritana, vão adorar a Deus em espírito e em verdade. E nesse sentido,
nós gostaríamos nesse momento de irmos à pergunta do número 3 e vamos recapitular agora através da pergunta do número 3. Vamos lá? Terceira pergunta. O que Jesus disse à mulher acerca da adoração? Assinale a alternativa correta. Letra A. Disse que os verdadeiros adoradores não precisariam de adoração em espírito e em verdade. Letra B. Disse que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Qual a resposta correta? Exatamente a letra B. Ela disse que os adoradores deveriam adorar a Deus em espírito e em verdade. É no coração, é na mente, é na alma e é no corpo que nós devemos adorar ao nosso Deus. Quarto tópico da lição, a beleza da santidade. Vamos agora analisar quão importante, quão bela, quão linda, quão maravilhosa é a santidade, né, prestada quando nós prestamos o culto verdadeiro ao nosso Deus. 1 Crônicas, no capítulo 16, verso 29, nos diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza de sua santidade. Veja que coisa maravilhosa, né? Quando percebemos a grandeza de Deus, quando nós percebemos que Deus atua na história da humanidade, na minha e na sua história individualmente, para nos abençoar. E não é fácil essa vida. Passamos por lutas, adversidades, aflições, obstáculos, mas Deus está ali, cuidando da gente, ressignificando a nossa vida, iluminando o nosso caminho, iluminando a nossa mente. O local de adoração que era prestado ao povo por reconhecimento do Deus da história era exatamente o tabernáculo, o santuário do Antigo Testamento, onde Deus havia habitado com o antigo Israel, representando ali a presença de Deus. E onde o plano da salvação havia sido revelado, estava ali simbolizado ali no Antigo Testamento. E o simbolismo está ali, né, naquele santuário maravilhoso, o santuário que era dividido da seguinte forma: no átrio, o pátio era a parte externa, no lugar santo, que era a parte interna, e tinha uma cortina que dividia, depois do lugar santo, o lugar santíssimo. Então, no pátio nós tínhamos o altar de sacrifício, a pia que era o lavatório, né, para lavar as mãos, isso era no pátio. No lugar santo existia a mesa com 12 pães, a menorá, que era a lâmpada, né? As 7 lâmpadas, o castiçal, existia separando entre a cortina que separava o santo dos santos, existia o altar de incenso, que representava a oração dos santos. E dentro, no lugar santíssimo, existia ou estava lá a Arca da Aliança. O que simbolizava tudo isso? Esse quadro que nós estamos apresentando, se você observar o simbolismo do santuário, ele é exatamente o modelo da cruz. Veja que você tem na base, você tem o altar de sacrifício, estão vendo aí a cruz, você tem a pia, você tem do lado direito aí o castiçal com 7 lâmpadas. Para o lado esquerdo a gente tem a mesa com 12 pães, formando as pontas da cruz, cada um desses móveis. No centro nós temos o altar de incenso e lá na outra ponta nós temos o quê? A Arca da Aliança. Se você olhar a configuração do santuário, é o formato da cruz. E a cruz de Cristo foi o lugar da redenção do ser humano, onde ele levou os nossos pecados, as nossas dores. E isso nós precisamos entender, precisamos ensinar. Isso é grandioso, isso é maravilhoso. Eu e você precisamos compreender a didática do plano da salvação estabelecido por Deus, porque é para mim, para você, para a nossa família, para todos nós. E quando nós compreendemos isso, nós de fato iremos ouvir e dar resposta ao chamado de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer nos aliviar com o plano da salvação, com o plano da redenção, para ressignificar a nossa história, a nossa vida. Vamos agora à quarta pergunta. Quarta pergunta: qual o local de adoração do povo de Deus na antiguidade? Assinale a alternativa correta. O local de adoração não poderia ser o tabernáculo. Letra B. O local de adoração era no tabernáculo. Qual a alternativa correta? Vamos lá? Exatamente correto. Letra B. Era o local de adoração.
aquele local didaticamente ensinava ao povo o verdadeiro sentido da adoração ao Deus verdadeiro. Quinto e último tópico: idolatria na educação. Capítulo 7, versículo 7 até o 9 do Evangelho de Marcos. Vamos notar e vamos ler o que nos diz o texto sagrado. Vamos lá? Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retende as tradições dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes as vossas tradições. Se nós analisarmos direitinho, o texto está nos dizendo que, infelizmente, é natural do homem tentar invalidar aquilo que Deus ensina para validar ensinamentos que não são ensinamento de Deus, mas que são ensinamento dos homens, que não contribuem para o plano da salvação, para o plano da redenção. E, infelizmente, muitas pessoas têm feito com que esses ensinamentos eles sejam mais relevantes na sua vida do que o plano da salvação estabelecido por Deus. Você e eu, nós temos o desafio de procurarmos entender aquilo que Deus está nos ensinando para que nós não venhamos nos perder com falsos ensinamentos, falsas doutrinas que são construções da mente humana, mas que não levam o ser humano a absolutamente nada, e sim à perdição. O Israel antigo estava cercado de povos muito religiosos, pessoas tão dedicadas a adorar e a aplacar os seus deuses que sacrificavam até os próprios filhos para esses deuses. Eram muito dedicados. Isso é importante registrar, porém totalmente equivocados, porque Deus não pedia isso. Deus não pede ao ser humano sacrifício maior do que aquilo que ele possa realizar na vida. Infelizmente, as pessoas estão dispostas a sacrificar aquilo que não devem e aquilo que deveriam verdadeiramente sacrificar, abandonarem suas vidas para serem abençoados por Deus. Infelizmente, essas pessoas não estão dispostas. Nós não podemos invalidar o plano de Deus, os ensinamentos de Deus, a pedagogia estabelecida por Deus para nos ensinar e nos conduzir à salvação. Precisamos, sim, entender, compreender e praticar aquilo que Deus nos ensina. E nós somos chamados a deixarmos esses ensinamentos de lado, ouvirmos a voz de Deus, para que assim nós possamos estar certos e convictos de que Deus está nos conduzindo, ressignificando a nossa história a cada dia. Vamos agora à quinta e última pergunta. Quinta e última pergunta: quais os princípios que não são encontrados na Bíblia, mas têm influenciado hoje no contexto da educação? Letra A: o princípio de não colocar as tradições e os ensinos humanos acima da verdade bíblica. Letra B: o princípio de colocar as tradições e os ensinos humanos acima da verdade bíblica. Qual a alternativa correta? Vamos lá? Exatamente, letra B, o princípio de colocar as tradições e ensinos humanos acima da verdade bíblica. Isso é exatamente o que não é encontrado na Bíblia, mas tem influenciado o contexto da educação mundial, né? Colocando sempre a tradição humana acima das verdades bíblicas reveladas por Deus. Que Deus nos abençoe ao compreendermos os seus ensinamentos. Meus queridos, que Deus nos abençoe, que nós possamos entender o plano da salvação como a pedagogia de Deus, para que no processo histórico nós possamos entender Deus agindo na história da humanidade. E se Deus agiu no passado, Ele está agindo no presente para nos dizer, para nos comunicar, para nos ajudar, para nos fazermos compreender que nós fazemos parte do plano da salvação estabelecido por Ele. Precisamos aprender, precisamos ensinar. E que Deus continue te abençoando, te iluminando e te guiando no caminho, sabedores, eu e você, de que Ele está nos conduzindo, para que possamos aprender e ensinar às pessoas o plano da redenção. Um abraço, que Deus continue nos abençoando sempre. Eu gostaria, neste momento, de chamar você, meu amigo, minha amiga, para que nós possamos orar a Deus, neste momento, agradecendo a Ele. Mais uma recapitulação da lição. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, que Tu venha nos abençoar ao estudarmos os textos, recapitularmos essa lição, que nós possamos compreender o plano da salvação, compreender para ensinar as pessoas,
compreender e ensinar para que ele seja relevante na nossa vida e na nossa história. Em nome de Jesus, amém.